Graça e paz, irmãos. Quero começar desejando a todos um excelente domingo para a glória do Senhor. Irmãos, hoje, antes de fazermos uma oração, como é comum fazermos, eu quero apresentar o texto das Escrituras, fazer uma introdução do que nós vamos falar e aí sim nós vamos orar. Tudo bem? O texto que hoje eu quero ler com todos vocês é o Salmo 51, do verso 15 ao verso 17. E o outro texto está escrito em Mateus, capítulo 6, o verso 5 ao verso 8. Leiamos. O texto diz: Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito Deus não desprezarás. Mateus capítulo 6, o verso 5 ao verso 8 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedir. Um amigo, certa feita, me fez uma seguinte pergunta: Wellington, você vive todo o Evangelho? E eu fui franco com ele, disse para ele que não. Ele perguntou para mim por que não. Eu disse a ele que o Evangelho é muito nobre e ele exige que você tenha uma vida de dedicação a respeito dos valores que Jesus apresentou. Para se ter um exemplo, por que eu disse isso para ele? O assunto que eu vou tratar hoje é um deles, a oração. Se tem uma coisa que eu faço é orar, mas na contrapartida, para minha vergonha e para a consciência da igreja, eu quero hoje ser honesto com todos vocês. Eu não oro como a Bíblia me orienta. Eu gostaria de ter uma vida de oração, uma vida de dedicação à oração, mas para minha vergonha, eu não tenho essa vida. Oro, sim, oro, mas eu gostaria de ter uma vida com mais intensidade, com mais profundidade. Então, partindo desta experiência vergonhosa, e repito, para a consciência de todos, eu não sei se você, que é desta igreja, Igreja Batista, tem uma vida de fraqueza na oração. Eu não sei se você é como eu, que vez por outra oscila, ora está firme, ora deixa a desejar por não ter uma vida diária de oração. Se você é como eu, esta palavra é para nós. A palavra de hoje, ela é uma palavra confrontadora, uma palavra que mexe muito com as minhas emoções ao parar e estudar, porque eu sei a gravidade do que é este assunto de hoje. Quero que você reflita sobre cada palavra e agora eu quero que você, se você está aí no seu sofá, eu não sei onde você está, talvez você esteja no carro, talvez esteja no trabalho, eu quero, se você puder, eu quero que você pare um momento e ore junto comigo.
Mas a oração de hoje eu quero que ela seja específica. Eu gostaria que você orasse por sua vida de oração. Eu vou orar por minha vida e você vai orar por sua vida de oração. A oração, então, hoje, ela é específica. Ela vai unicamente nessa direção, sobre a sua vida e a minha vida de oração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, por esta oportunidade de estar juntos, ó Deus, com todos, nesse estudo da Palavra de Deus, da Sua Palavra, ó Deus, sobre oração, ó Deus. Pai, eu quero começar pedindo perdão, Deus, por ser tão negligente e não praticar a Tua Palavra numa vida de oração, Deus. Deus, talvez muitos nesse momento, ó Deus, está vivendo talvez coisa pior, ó Deus. Talvez esteja num estilo de vida de oração negligente, ó Deus. Talvez nem oram. Ó Deus, eu quero clamar, ó Deus, por minha vida e por todos aqueles, ó Deus, que se identificam com esta realidade. Ó Deus, tenha de misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Não permita, Senhor, que tenhamos uma vida cristã mais ou menos. Não, Senhor, tenha de misericórdia, Pai. Não permita, Senhor, que venhamos estar no Evangelho, na vida cristã, ó Deus, puramente pela razão, puramente, ó Deus, pela técnica, puramente, ó Deus, pelo talento, pela vocação. Não, ó Deus. Tenha de misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Tenha de misericórdia da minha vida, ó Deus, por não ter uma vida de dedicação à oração, ó Deus. Eu me envergonho, ó Deus, quando o meu filho me chama para orar e eu percebo, ó Deus, que eu não tenho uma vida de dedicação como ele tem todos os dias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, proporciona circunstâncias, ó Deus, para que não só eu, mas todos, ó Deus, que agora estão ouvindo esta palavra, possa, ó Deus, refletir com seriedade, ó Deus, sobre as suas vidas de oração. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, uma intervenção, ó Deus. Proporciona circunstâncias, ó Deus, que nos leve a orar cada vez mais, ó Deus. Não permita, Senhor, que a gente venha ter, ó Deus, um estilo de vida cristã, ó Deus, que ora de vez em quando, que ora quando está diante de problemas, que ora simplesmente quando está na igreja, simplesmente quando vai dormir. Não, ó Deus, que tenhamos um estilo de vida de oração permanente, que os nossos pensamentos estejam sempre em Ti, em todos os momentos da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, a minha vida, mas junto com os meus irmãos que param agora para orar, ó Deus, eu quero te pedir ajuda, quero te pedir, ó Deus, uma intervenção. Pai, nos dê graça para que as nossas vidas sejam poderosas em Ti, por termos uma vida de oração. Talvez, Senhor, os nossos maiores problemas, ó Pai, eu creio nisso, ó Deus, é porque a nossa vida de oração não é como a Tua palavra diz. Ó Deus, talvez a nossa vida, ó Deus, tem tantos problemas, talvez não conseguimos fazer coisas corretas e talvez não abandonamos determinados pecados em nossas vidas porque não temos uma vida de entrega à oração. Pai, é com franqueza de alma e com o coração aberto, Deus, que eu quero clamar, ó Deus, por este meu irmão e por minha vida, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, perdoa, ó Deus, as nossas negligências e nos socorre, ó Deus, para que possamos ter uma vida cristã de oração que seja perseverante, que seja vibrante, que seja contagiante, que seja poderosa e não mais ou menos. Pai, em nome de Jesus, é que eu oro e entrego a minha vida e a vida do meu irmão, que parou agora para prestar um culto a Ti, ó Deus, uma oração a Ti, no estudo desta palavra, da Tua palavra, Senhor. Amém. O tema sugerido pelo nosso irmão Anderson foi exatamente este. Qual atitude devemos ter diante da oração? Nós estamos numa série de reflexão sobre o livro Bases da Fé Cristã, do teólogo Grudem,
e nós paramos diante da oração. Confesso a vocês que este assunto, ele mexe muito comigo, porque eu preciso reconhecer a minha condição diante de Deus e não posso ser desonesto ou hipócrita com você que está me ouvindo. Este é um dos assuntos que eu hoje entendo como um dos mais sérios na vida da igreja. Há muitos crentes que não oram já fazem anos. Há muitos crentes que vivem uma vida sofrível, uma vida cristã horrível. E vive esta vida porque ele não entendeu que é importante ter uma vida de oração. Uma vida de oração não é orar de vez em quando. Uma vida de oração não é orar apenas quando vai dormir ou de vez em quando está reunido com a família e vai comer. Não. Uma vida de oração é a que hoje eu gostaria de apresentar a todos vocês a partir desse estudo, mas com o seguinte tema: qual atitude devemos ter diante da oração? Talvez a pergunta que introduz melhor este tema seria: é possível um cristão verdadeiro viver sem oração? Eu não sei o que você pensa, mas me permita refletir sobre esta pergunta. Alguém já disse que a ausência da oração, a falta de oração, chega a ser antiético diante de um relacionamento verdadeiro com Deus. Alguém já disse que o povo de Deus terá, por naturalidade, um desejo ardente de orar, se estiver com verdade e sinceridade no reino de Deus. Todo aquele que faz parte do reino de Deus, por naturalidade, ele vai se inquietar diante deste assunto. Ele vai ter uma vida de oração. A ausência de oração, a falta de oração, ignora o dom da intercessão que Deus nos deu. Tanto você, que é um cristão, quanto eu, nós não fomos chamados para viver sem oração. A Bíblia, em diversos textos, nos recomenda a orar. Eu li 2 textos que refletem sobre essa questão de uma postura diante da oração. Hoje eu não vou fazer aquele estudo focando nos textos que li, até porque eu vou ler outros textos, eu vou citar outros textos das Escrituras. Não vou fazer um estudo expositivo desses textos, mas a partir desses textos eu quero que você reflita sobre este assunto da oração. Em especial, qual atitude que nós devemos ter diante da oração. Então, a ausência da oração, a falta da oração é um desafio à ordem que Deus nos deu. Por quê? Porque quando você deixa de orar, você deixa de amar o outro. Quando você deixa de orar, você deixa de se relacionar bem consigo mesmo. Mas, sobretudo, quando você deixa de orar, você deixa de ter um contato com mais profundidade com o nosso Deus. A ausência da oração ou a falta da oração nubla o nosso coração e as tentações nos cercam. Se um cristão está na igreja há meses, há anos, e ele não tem uma vida de oração, seguramente, sem medo de errar, ele vai começar a caminhar para pecados, uma vida de pecado. E quanto mais ele deixa de orar, quanto mais ele persevera numa vida cristã de aparência, sem orar, ele caminha para uma vida de pecado e cada vez mais tensa. Por isso, hoje, respondendo à pergunta como introdução, é possível um cristão verdadeiro viver sem oração? Não acredito que seja possível. Cristo, ele é o nosso modelo e a Bíblia apresenta Jesus como aquele que nos inspira a ter uma vida de oração. Jesus foi esse, ele teve uma vida de oração. Por isso, eu afirmo sem medo de errar.
É impossível viver o cristianismo sem uma vida de oração. Não é possível um cristão verdadeiro ser um cristão verdadeiro sem uma vida de oração. A.W. Tozer, um dos pensadores, ele disse, uma certa feita, diante dessa mesma pergunta, ele disse para a pessoa que dizia a ele que estava desanimada e não conseguia orar como ele orava. E A.W. Tozer disse algo que me chama a atenção. Ele disse assim para essa pessoa: ore até você orar de verdade, e assim Deus irá estar te ouvindo. Eu vou repetir. Ore até você orar de verdade, e assim Deus estará te ouvindo. Porque Deus ouve uma oração verdadeira. Então, pensando nessa possibilidade de ausência de oração e uma vida de oração, existem alguns inimigos na vida cristã que se opõem a uma vida de oração. Me permita citar alguns. Tiago capítulo 4 diz que o mundo, o sistema pecaminoso, se opõe a uma vida de oração. Tiago capítulo 4 e o verso 4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quando Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, ele está falando nessa direção de um sistema de pecado, uma cultura de valores pecaminosos, se é que eu posso dizer que são valores. Então, o primeiro inimigo que se opõe a uma vida de oração é o mundo, o sistema de pecado. O segundo inimigo que se opõe a uma vida de oração está registrado em Mateus capítulo 24, capítulo 26 e o verso 41 e Gálatas capítulo 6 e o verso 17. Mateus capítulo 24 e o capítulo 26 e o verso 41 afirma que um dos inimigos que se opõe à sua vida de oração é a carne. O texto diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que carne é essa que o texto está se referindo? Gálatas capítulo 6 e o verso 17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa carne de Gálatas capítulo 6 não é a matéria, esse corpo físico, mas é essa velha natureza, essa tendência que existe em nós, que caminha para o pecado. Um outro inimigo que atrapalha a nossa vida de oração é o diabo. Há um texto que talvez esse seja um dos textos que mais me chamou a atenção no início da conversão. Tiago, capítulo 4 e o verso de 7 a 8 diz assim: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou repetir esse texto. Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao verso 8 diz: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se tem um inimigo, talvez o inimigo número 1 das nossas vidas de oração é o diabo. Então, por isso, nós devemos refletir sobre esses inimigos de acordo com a palavra de Deus, para que não seja talvez um empecilho para as nossas vidas. E detalhe, em falar em empecilho para uma vida de oração, eu separei aqui 17 empecilhos que se opõem a uma vida de oração. Quais são os impedimentos para que eu e você tenhamos dificuldade para orar? Quais são? Provérbios capítulo 28 e o verso 9 estabelece um princípio que nos dá a entender de que uma vida de desobediência à palavra de Deus leva a uma dificuldade a orar. Um outro empecilho
talvez um outro impedimento muito grande na sua vida ou nas nossas vidas para estar orando, está registrado em Tiago capítulo 1 e o verso de 5 a 6, que diz sobre uma vida de dúvida, uma vida de infidelidade com Deus. Um outro impedimento para as nossas vidas de oração está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao verso 23. Fala sobre a vontade própria, a sua vontade ser o seu Senhor. Não que a vontade de Deus reine no seu coração, mas é possível que a sua vontade seja mais forte no seu coração e na sua vida do que a própria voz de Deus. Um outro impedimento para ter uma vida de oração está registrado em Mateus capítulo 5, o verso 23 ao verso 24, que fala sobre a falta de reconciliação com os irmãos ofendidos. Eu não sei se você tem na sua vida alguém assim, mas se a gente vive uma vida de resistência para não se reconciliar com os nossos irmãos, isso pode ser um agravante na sua vida de oração. Um outro impedimento para as nossas vidas de oração é o rancor. Isso está registrado em Mateus capítulo 6 e o verso 14 a 15. Um outro impedimento para as nossas vidas de oração é o egoísmo. Gênesis capítulo 15 e o verso 2. Eu não vou citar esses textos na íntegra, até porque eu gostaria de aproveitar esse momento para citar os textos, né? Depois você confere em casa com mais detalhes. Um outro impedimento para as nossas vidas de oração é a ingratidão. Romanos capítulo 1 e o verso 21, Lucas capítulo 17, do verso 15 ao verso 19. Um outro impedimento para as nossas vidas de oração são os ídolos. É possível que a gente tenha ídolos na vida, e os ídolos eles se manifestam de diversas maneiras. É possível que o seu carro seja um ídolo? É possível que o seu celular seja um ídolo? É possível que há alguma coisa na sua vida que seja um ídolo a ponto de impedir você de orar? Pense nisso. Ezequiel capítulo 14 e o verso 3 fala desse ídolo, né? Um outro impedimento para uma vida de oração são pecados não confessados. O Salmo 66 e o verso 18 mostra claramente isso. Mateus capítulo 6 e o verso 5 fala de uma vida de insinceridade. Quando na sua vida falta sinceridade, falta franqueza de alma. É quando você tenta viver uma mentira disfarçada. É quando você leva uma vida cristã laica, tipo pizza, meia portuguesa, meia calabresa. Um outro motivo, talvez um outro impedimento para as nossas vidas de oração são uma vida carnal. Tiago capítulo 4 e o verso 3 mostra claramente isso. Um outro impedimento é uma vida de descrença. Há muita gente que faz críticas, há muitos cristãos que fazem crítica aos ateus. Mas é possível que muitos cristãos, por não ter uma vida de oração, ele vive um ateísmo dentro da igreja. Um ateísmo em que sentido? Ele confessa com a sua boca que Deus existe, mas ele prova com a sua vida, com os seus atos, que Deus não existe. Daí, por não ter uma vida de oração, ele está sempre na descrença. Ele não acredita mais que é possível Deus intervir. Ele não acredita mais que é possível você orar e colocar a mão na cabeça de um enfermo e ele ser curado. Ele não acredita mais. Ele até confessa para os irmãos da igreja que acredita. Mas no fundo, porque ele caiu nesse sistema ateísta cristão, ele não crê que por meio da oração é possível que Deus intervenha. Um outro empecilho para
você não ter uma vida de oração é o desentendimento em família. Isso está registrado em 1 de Pedro, capítulo 3, e o verso 7. O texto lá diz: igualmente vós, maridos, tenhais relações sexuais ou coabitais com as suas esposas com entendimento, dando honra como o vaso mais fraco, para que a vossa oração, para que a sua oração não seja impedida diante de Deus. É possível que a sua oração seja impedida por não ter intimidade correta com a sua família, com a sua esposa? É possível. E cá entre nós, Deus não ouve oração de marido violento. Talvez você seja uma pessoa agressiva, talvez você seja uma pessoa, talvez você não agride fisicamente, mas agride verbalmente, agride de outros modos. Fica aqui a mensagem para todos nós, isso aqui é para nós. Deus não ouve oração de marido violento. É muito importante que você tenha isso na sua consciência. Um outro empecilho para a nossa vida de oração é o orgulho. Isso está registrado em Lucas capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Um outro impedimento para uma vida de oração é a infidelidade com Deus. Infidelidade com Deus aqui eu não me refiro só a dízimo, a contribuição no reino de Deus. Mas é possível que por você ser uma pessoa centrada em si, você acabe esquecendo do outro. A Bíblia diz que há pecados por omissão. E qual é o pecado por omissão? Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Que pecado é esse? Pecado de omissão. Você pode fazer, sabe fazer o bem, mas você não faz. Isso também serve para mim, para todos nós. Um outro empecilho para uma vida de oração é quando nós nos recusamos a perdoar. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, do verso 23 ao verso 24. Mateus capítulo 6, do verso 12 ao verso 14, demonstra claramente essas verdades. Eu me lembro, numa ocasião, num culto no lar, num pequeno grupo, eu convidei uma pessoa, uma amiga, para estar junto com a gente, para estarmos ali no estudo da Palavra de Deus. E quando nós paramos para orar, esta amiga, ela disse assim para nós: por que não orar de joelho? E eu achei muito pertinente a pergunta dela. Ela é de uma outra denominação, e eu, entusiasmado, com aquela pergunta, eu tomei a palavra e, ao invés de dar uma resposta a ela, eu fiz a seguinte pergunta: por que orar de joelho? E eu percebi que ela ficou um pouco sem jeito, mas tentamos ali manter um diálogo dentro dessas questões, e eu mostrei para ela, por algumas razões, que a Bíblia, em especial, não apresenta uma postura física para orar. Então surge a seguinte pergunta: qual a forma adequada para orar? Existe uma forma adequada para estar orando? No meio evangélico, eu já vi perguntas diversas dentro dessa questão. Perguntas do tipo: é melhor orar de pé, sentado ou de joelho? As minhas mãos na hora da oração, elas devem estar abertas, erguidas para o céu? Os meus olhos devem estar fechados quando eu oro? É melhor orar na igreja ou em casa? Eu devo orar de manhã ou à noite? Há certas palavras que devem iniciar a minha oração? Há certas palavras que eu devo finalizar a minha oração? Enfim, nós temos diversas perguntas com relação a esta questão. Qual a forma adequada para se orar? Especificamente nas Escrituras, nós não temos assim um texto específico que diga assim: esta é a postura física que você deve orar. De verdade, não há. O que conta na oração não é uma postura externa, uma postura física.
uma postura pública, visível. Não. O que conta na oração é uma postura interna. É como está o seu coração naquele momento. Porque é possível, por exemplo, na igreja, uma pessoa está com as mãos levantadas, os olhos fechados, chorando, não digo que chorando, mas com as mãos levantadas, ali está com o olho fechado, mas o seu coração está fechado. Não existe espaço para a presença de Deus. É possível que você esteja com... É possível. A pessoa está com o joelho dobrado, mas o seu coração não está dobrado. O seu coração está cheio de rancor. É possível que a pessoa em público expresse palavras bonitas, mas nós precisamos parar e refletir que Deus não está vendo a aparência. Deus está vendo a motivação. Deus está vendo a intenção, o que está no coração. Por isso é muito sério essa questão de termos uma aparência de oração, mas não temos conteúdo de oração interno. Então está aí uma pergunta que você precisa responder talvez para você. Como está o seu coração quando você ora? É necessário você responder essa pergunta para você mesmo. A Bíblia então ela apresenta vários personagens que oraram de formas inclusive até engraçadas, né? Existem vários personagens que oraram, por exemplo, a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 8 e o verso 54, Daniel, capítulo 6 e o verso 10, Lucas, capítulo 22 e o verso 41, e Atos, capítulo 20 e o verso 36, que tanto Salomão quanto Daniel, Jesus e Paulo oraram de joelho. Então, todos esses textos que eu citei vão apresentar esses personagens orando de joelho, inclusive o nosso Jesus. A Bíblia fala que algumas pessoas oraram de pé. Isso está registrado em Marcos, capítulo 11 e o verso 25. A Bíblia apresenta pessoas orando sentado. Isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo 17, do verso 16 ao verso 27. A Bíblia fala de pessoas que oraram com a cabeça inclinada. Êxodo capítulo 34 e o verso 8. A Bíblia fala numa cama. Isso está registrado em Salmos, o verso 6 ao verso 6. A Bíblia fala sobre orar de modo prostrado, né? Isso está registrado em Salmos 28 e o verso 2. A Bíblia fala sobre uma postura de oração de estar prostrado, porém com o rosto no pó. Isso está registrado em Mateus capítulo 26 e o verso 39. A Bíblia fala de pessoas que oraram com o rosto entre os joelhos. Isso está registrado em 1 Reis capítulo 18 e o verso 42. Elias orou assim, ele colocou a cabeça, o rosto entre os joelhos, Me permita ler esse texto para você. O texto de 1 Reis, capítulo 18 e o verso 42 diz: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Olha que postura de oração, Imagine alguém chegar na igreja e colocar o rosto entre o joelho, Um pouco estranho, Mas são posturas, que a Bíblia apresenta, que personagens oraram, E muitos destes Deus ouviu a oração. A Bíblia fala sobre um personagem que orou andando sobre as águas, ou melhor, ele orou quando estava afundando na água. Quem foi esse? Possivelmente você deve saber. Mateus capítulo 14, o verso 30, Pedro. Pedro orou quando estava afundando na água, A Bíblia também fala sobre um homem na cruz orando, Lucas capítulo 23 e o verso 42. A Bíblia fala sobre diversos personagens e diversas posturas, até engraçadas, de oração. Mas aí a pergunta que nós precisamos levantar é: qual forma adequada que a Bíblia apresenta para orar?
Há vários textos que nos levam a refletir, mas o texto que eu li logo no início, o Salmo 51 e o verso 17, apresenta a forma adequada para orar. O texto diz lá: os sacrifícios, Salmo 51 e o verso 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aí tem até aquela pergunta, irmão, existe oração forte? Porque há pessoas que depositam uma certa expectativa sobre o bispo, sobre o apóstolo, ou até mesmo o pastor. Eles podem ter uma oração forte, mas de verdade, uma oração forte diante de Deus é aquela de um coração contrito e quebrantado. A esta oração, com certeza, Deus ouvirá. A Bíblia fala sobre, quando falamos, de uma postura de oração, quando falamos sobre estar diante da oração, nós devemos pensar sobre tipos de oração. A Bíblia apresenta vários tipos de oração. Talvez, não sei você, mas eu já me encontrei nessa crise. Qual oração eu devo realmente fazer? A Bíblia apresenta vários tipos de oração. Tiago capítulo 5 e o verso 15 fala sobre a oração da fé. Atos capítulo 1 e o verso 14 fala sobre a oração de concordância. Alguns, até para usar termo técnico, denominam oração de concordância como oração corporativa, né? Filipenses capítulo 4, verso 6 fala sobre oração de súplica, né? É diferente de uma oração de concordância. Oração de súplica é uma coisa, oração de concordância é outra coisa. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4 e o verso 5 sobre a oração de graça. A Bíblia fala também em Filipenses 4 e o verso 5, ou melhor, Atos capítulo 13, do verso 2 ao verso 3, sobre uma oração de adoração, que é bem diferente de oração de ação de graça. O que é uma oração de adoração? Uma oração de adoração, embora seja semelhante à oração de ação de graça, mas a diferença é basicamente essa, é que a adoração concentra-se em quem Deus é. A oração de ação de graça concentra-se no que Deus tem feito. Aí eu repito, qual é a diferença de oração de ação de graça e oração de adoração? Oração de adoração se concentra em quem Deus é. Oração de ação de graça concentra-se no que Deus tem feito. Por isso, essa definição talvez lhe ajude a compreender aí a distinção entre oração de adoração e oração de ação de graça. Um outro tipo de oração é a oração de consagração. Essa está registrada em Mateus capítulo 26 e o verso 39. Quem fez essa oração? Jesus. A oração de consagração, ela é importante porque ela nos conduz à vontade de Deus. Talvez, por exemplo, um domingo de manhã você decide não separar um momento com Deus, talvez em jejum, e você ali apresenta a sua vida em santidade a Deus, como consagração, como dedicação a Deus. A Bíblia também fala sobre um outro tipo de oração, que é a oração de intercessão. Muitas vezes nós precisamos orar não só por nós, mas também por aquele que necessita. Nós devemos orar por outras pessoas. Há até uma crítica, do irmão 6 ora por mim, mas é bíblico nós orarmos pelo outro. De verdade, é bíblico. Onde está escrito que nós devemos orar pelo outro, 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 1 fala, o próprio apóstolo Paulo muitas vezes pediu oração. Há um outro tipo de oração que é chamado de oração de imprecação, ou orações imprecatórias. Oração de imprecação ou orações imprecatórias. Que orações são essas?
É aquelas orações que estão no Salmos, Salmo 7, do verso 55 ao verso 69. É uma oração onde o salmista ele invoca o juízo de Deus sobre os ímpios, né? Mas aí nós precisamos ter um pouco de cautela, porque já se fala em macumba gospel, né? Aquela pessoa que ora para que o outro se complique na vida, né? De verdade, não tem nenhum respaldo bíblico, né? Até porque, de fato, isso está nos Salmos, no Salmo 7, do verso 55 ao verso 69, mas a orientação no Novo Testamento de Jesus para nós é que nós não podemos orar para amaldiçoar, nós devemos orar para abençoar, inclusive orar pelos inimigos. Mateus capítulo 5, verso 44 ao verso 48 mostra isso claramente. A Bíblia fala sobre um outro tipo de oração que talvez você, eu não sei você, mas eu já me encontrei assim em crise. Será que isso também é oração? É aquela oração que você não fala palavras, mas lá no seu pensamento você fala por meio do Espírito com Deus, né? A Bíblia fala de oração no Espírito, né? 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 14 a 15 fala sobre esse momento. Às vezes você está diante de Deus e você não encontra palavras para falar por meio da oração, mas então você chora. Então você naquele momento fica ali um tempo naquela concentração. Naquele momento você não pronuncia nenhuma palavra, mas naquele momento você está ali focado, pelo menos na palavra de Deus ou nos seus pensamentos a Deus. Então é muito importante que a gente tenha essa maturidade cristã, que é aquele momento que você está levando o seu pensamento a Deus, mesmo você não estando ali pronunciando palavras, aquele momento também é considerado pelas Escrituras como oração. É muito importante nós termos essa consciência que quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas na oração você fala com Deus. Por isso esse relacionamento é um diálogo. A oração chega a ser um diálogo quando você está diante da palavra de Deus, e orando chega a ser um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Qual deve então ser a nossa postura diante da oração? Nossa postura não física, mas qual deve ser a nossa motivação? Qual deve ser o nosso coração diante de Deus? Qual deve ser a nossa intenção diante de Deus na oração? Aliás, a nossa intenção, motivação ou o nosso coração diante da oração para com Deus. O Salmo 10 e o verso 17 diz que nós devemos orar com humildade. Apresenta princípios que nos levam a compreender que a oração deve ser com humildade, não com arrogância. A oração deve ser feita com coragem. 1 de João, capítulo 5 e o verso 13 ao verso 15, fala sobre orar com coragem, orar com firmeza. Hebreus capítulo 11 e o verso 6 fala que nós devemos orar com fé. Como nós devemos orar? A oração deve ser feita como? A oração deve ser feita com simplicidade. Mateus capítulo 6 e o verso 7 fala sobre essa simplicidade. A oração deve ser feita com perseverança, com persistência. Lucas capítulo 18 e o verso 7. Colossenses capítulo 4 e o verso 2. Como a oração deve ser feita? A oração deve ser feita com precisão e com especificidade. Em outras palavras, a oração ela não pode ser sem propósito. A oração ela tem que ter um direcionamento. Por isso é muito importante termos essa consciência. O Salmo 27 e o verso 4 apresenta princípios nessa direção. Atos capítulo 12 e o verso 5 também fala nessa direção. A oração deve estar de acordo com as Escrituras, ela deve estar alinhada com as Escrituras.
Imagine, por exemplo, eu estou orando para a separação de uma família, quando na verdade a Bíblia orienta que nós venhamos orar para que as famílias fiquem firmes. Então não faz muito sentido. Por isso a oração deve estar de acordo com as Escrituras. A oração deve ser feita não com egoísmo, mas com amor. Ela não deve ser feita sem perdão, ela deve ser feita com perdão. Isso está registrado em Mateus capítulo 6 e o verso 12. Como a oração deve ser feita? Na oração você deve pedir com fé. Isso está registrado em Tiago capítulo 1 e o verso 6 ao verso 7. Então, a oração, irmãos, ela é importante porque ela se fundamenta na comunhão do Deus Trino. E aí eu repito, a oração ela é importante porque ela está fundamentada no Deus Trino. Talvez você se pergunte, irmão, como assim Deus Trino? Por que a oração deve estar no Deus Trino? Ora, primeiro, a oração ela se fundamenta no amor do Pai. Isso está registrado em Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 22. Segundo, a oração ela deve se fundamentar na graça do Filho. Quando você lê, por exemplo, João capítulo 1 e o verso 14, você vê claramente nessa direção que a oração deve estar fundamentada na graça do Filho. A oração, terceiro, ela deve estar fundamentada na comunhão do Espírito. 1 de João capítulo 1 e o verso 3, Efésios capítulo 4 e o verso 3, demonstra claramente que nós devemos ter comunhão no Espírito de Deus. Por isso, a oração deve estar fundamentada nessa comunhão e relacionamento com o Espírito Santo. Para concluir, talvez alguém ainda assim pergunte, olha, às vezes quando eu vou orar, minha oração é curta, porque eu não tenho tantos motivos para orar. O que fazer para ter motivos para orar? Olha, nós temos vários motivos para a igreja estar orando. Com sinceridade e franqueza, muitas vezes não oramos porque nós não queremos, essa que é a verdade, mas motivos nós temos de sobra. Me permita citar alguns motivos para orar. 1 de Pedro capítulo 3 e o verso 15 nos orienta a orar por santificação, orarmos para que tenhamos uma vida santa diante de Deus. Mateus capítulo 6 e o verso 9 nos convoca a orar para que a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas e no reino. Mateus capítulo 6 e o verso 11 nos convida a orar até mesmo para se alimentar, né? Há quem diga que essa questão de orar na hora de comer é um capricho dos tradicionalistas. Isso aí é um mero moralismo negativo. Mateus capítulo 6 e o verso 11 era uma prática de Jesus. Jesus nos convida a orar até mesmo dando graça pelo pão. Um outro motivo para que a igreja pare para clamar ao Senhor está registrado em Mateus capítulo 6 e o verso 12. Orar para que não haja ressentimento, amargura, mágoa, feridas nos relacionamentos, principalmente na igreja, nas famílias. Mateus capítulo 6 e o verso 13 fala sobre um outro motivo para orar, para não cairmos em tentação. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, o melhor caminho é a oração. Colossenses capítulo 1 e o verso 6 apresenta um outro motivo para orar, fala sobre essa vida de transbordar no conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus. Colossenses 1,9 também fala sobre termos sabedoria e entendimento espiritual. Normalmente nós encontramos pessoas no reino de Deus, nos púlpitos evangélicos, nos arraiais evangélicos, muito intelectuais. Mas quando a gente para ver a vida dessas mesmas pessoas, não fazendo juízo, eu não digo todos, né? Não quero aqui generalizar, mas nós precisamos pregar a palavra como ela é, sermos francos e verdadeiros diante da nossa realidade. Existem muitas pessoas que não oram, já fazem anos. Muitos deles estão nos púlpitos evangélicos, muitos deles estão ensinando, pregando,
falando com veemência, mas quando você se relaciona com eles, você percebe que não tem uma vida de oração. Principalmente nas redes sociais, há muitos evangélicos que estão debatendo política, estão dando a sua opinião, mostrando o que é bom para o país, mas aí me surge uma pergunta: será que nós, na mesma proporção e na mesma intensidade, estamos orando pelos nossos governantes? Você sabia que é uma orientação bíblica orar pelo vereador do seu bairro? Você sabia que é uma orientação bíblica você orar, independente se você é de direita ou de esquerda, de centro, independente? Você sabia que é uma orientação bíblica que você ore pelo seu presidente? Eu sei que aqui nós temos um desafio, mas é uma verdade isso. A Bíblia nos convida, independente se você concorda com o projeto ou não, independente se você é de direita ou de esquerda ou de centro, a Bíblia te convida a você orar pelos seus governantes. A Bíblia nos dá vários motivos para orar pelas famílias, pela igreja, por ter uma vida cheia da palavra, do Espírito, por ser intérprete, por ter uma vida de intrepidez na proclamação do Evangelho. Enfim, a Bíblia nos dá várias recomendações para estar orando. Espero que essa palavra de hoje ela seja para você não só uma palavra confrontadora, mas seja como foi para mim. Não porque eu elaborei esse estudo, mas que essa palavra seja uma palavra que leve você a refletir seriamente sobre a sua vida cristã. Eu quero terminar dizendo a você que eu sempre tive crises por não ter uma vida diária de oração. E eu me lembro que uma vez eu estava no trânsito e um homem me cortou e eu disse no meu coração, eu disse para mim: não, isso não vai ficar assim. E eu pisei fundo, cortei ele e lá na frente, quando eu estava com aquele ego inflamado, lá na consciência, eu acredito, estou seguro nisso que eu vou falar. O Espírito Santo falou comigo de um modo tão impactador que eu encostei num posto de gasolina e eu comecei a chorar, porque aquela postura não era a postura ideal para um cristão. Que o Espírito de Deus te confronte, promova circunstâncias para que você, como marido, como mulher, como mãe, como pai, filho, cristão, mas sobretudo como filho de Deus, reflita com seriedade sobre a sua vida de oração. Que Deus em Cristo te abençoe para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração específica por todos aqueles, ó Deus, que não têm força de oração, não têm forças para orar. Levam uma vida cristã, ó Deus, com muita dificuldade, com muita limitação. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, seja impactadora na vida desses mesmos, ó Deus. Ó Deus, não permita que tenhamos uma geração de cristãos que seja só teoria, que seja só aparência, que seja só discurso, que seja só capa. Não, Senhor. Ó Deus, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dê graça, intervenha se preciso força nas nossas vidas. Como na oração inicial, socorre-nos, ó Deus, para que possamos ter um contato diário contigo, em um nome de Jesus, para a glória do Teu nome. É que eu te agradeço por esse estudo, por essa palavra, pela vida dos meus irmãos, mas sobretudo por Tua presença estar entre nós. Em nome de Jesus, amém.